Olá, como vão? Tudo bem? Vamos prosseguir com o estudo das potências. Nosso vídeo anterior foi sobre propriedade das potências. Aquele vídeo anterior foi para quem já tinha uma noção de potência, não precisa ser conhecimento profundo. Conhecendo as propriedades, são fáceis, né? Nós podemos resolver alguns exercícios aparentemente complexos, mas que se tornam fáceis quando a gente conhece e aplica as propriedades. Então vamos ver alguns desses exercícios, né? Aprender a simplificar expressões aparentemente inicialmente complexas, usando as propriedades das potências, tá? Vamos lá. Primeira coisa, aquela expressão ali, vou reproduzi-la aqui. Essa é uma expressão ainda bem simples, mas o que você percebe aqui, nessa expressão, é que as únicas operações existentes aqui, que comparecem aqui, são multiplicação, certo? Divisão e potenciação. São as únicas, certo? Além disso, verifique que todas as bases aqui são iguais. Isso facilita bastante, né? Nós estamos começando com esse tipo de exercício em que as bases são iguais. Tá certo? Fica bem fácil. Você tem aqui várias opções para resolver esse exercício. Você pode aplicar, por exemplo, a propriedade distributiva da potenciação em relação à multiplicação. Também poderia ser divisão aqui. Eu posso aplicar a propriedade distributiva da potenciação em relação à multiplicação, mas também em relação à divisão, certo? Se eu tivesse isso aqui, ó, 4 elevado a 7 dividido por 4 elevado a 10, tudo isso elevado a 2, embora seja divisão, eu também posso usar a propriedade distributiva. É como se, nesse caso aqui, eu posso reescrever essa expressão dentro do parêntese dessa forma aqui. Certo? Essa expressão é igual a essa. Sempre que você vir divisão, como aqui também, ó, eu posso substituir por uma expressão fracionária, certo? Eu substituo esse sinal de divisão aqui por um traço de fração. E esse aqui passa a ser o denominador. Poderia estar escrito dessa forma. Então essa aqui, por exemplo, eu posso escrever assim. E eu aplicaria distributivo aqui. Certo? Ficaria 4 elevado a 14, 7 vezes 2, 14, sobre 4 elevado a 2 vezes 10, 20. Eu posso aplicar, então, a propriedade distributiva da potenciação em relação à multiplicação ou à divisão. Aqui no caso, então, nós vamos aplicar a propriedade. Essa é uma forma de você fazer, certo? Eu posso aplicar a propriedade distributiva aqui e fazer dessa forma. 4 elevado a 14 vezes 4 elevado a 20 vezes 4 elevado a 2, certo? O expoente aqui do 4 é 1. 2 vezes 1, 2. Isso tudo dividido por 4 elevado a 35. 7 vezes 5, 35. Eu poderia ter colocado, então, essa expressão, se eu quisesse, como eu acabei de falar, no denominador de uma fração. Perfeito? Agora que eu eliminei essa potência aqui, esses expoentes, né, eu distribuí, eu posso agora usar outra propriedade das potências, né, em que todas as bases são iguais, ou manter a base e somar esses expoentes. Então aqui dá 36. 14 mais 20, 34. 34 mais 2, 36. Dividido por 4 elevado a 35. Agora, novamente, vou aplicar a propriedade das potências, manter a base, e agora vou fazer uma subtração, ou subtrair os expoentes. Então vai ficar 36 menos 35, isso é 4 elevado a 1, que é a mesma coisa que 4. Aqui a forma mais simples dessa expressão aqui. Essa expressão aqui, na verdade, é o número 4. Isso aqui é o número 4, escrito de uma forma bem complicada, né? Tá certo? Agora, nesse caso específico aqui,
em que as bases são todas iguais, se eu quisesse, eu poderia ter aplicado a propriedade das potências aqui dentro primeiro. Eu manteria a base, 4, e aí somaria os expoentes, 17 mais 1, 18. Aí, se eu quisesse ter feito dessa forma, uma segunda solução seria essa. Resolvo o que está aqui dentro do parêntese primeiro, já que eu posso aplicar a propriedade das potências. Uma propriedade, manter a base e somar os expoentes. Não é? Aqui daria 18. Tudo isso elevado a 2. Agora, 2 vezes 18, 36. O mesmo resultado, né? Estou só mostrando que, caso essas potências aqui dentro tivessem bases diferentes, eu não poderia aplicar a propriedade, essa propriedade que eu apliquei aqui, de manter a base. Mas como elas são potências de bases iguais, eu posso aplicar essa propriedade. Ou, como eu fiz primeiramente, que é distribuir, aplicar a propriedade distributiva, certo? Muito bem. Agora, um outro tipo ali também bem simples, 2 elevado a 7, tudo isso elevado a 9, dividido por 2 elevado a 8, tudo isso elevado a 7. Também é outra propriedade básica, né? Basta você multiplicar aqui, certo? 7 vezes 9, 63, dividido por 2 elevado a 56. 7 vezes 8, 56. Agora, uma divisão, basta manter a base e fazer uma subtração dos expoentes. 2 elevado a 7ª potência. Certo? Esse resultado aqui, 2 elevado a 7ª potência, não é difícil de calcular. Inclusive, é uma boa ideia que você memorize algumas potências de 2. Potência de 2 é muito importante, né? O valor aqui é 126, 128. Essa potência aqui. Bom, isso aí foi tranquilo também. Vou mostrar um outro tipo aqui agora. É que há situações em que, quando a potência é um número muito grande, você tem que deixar na forma indicada. Né? Nesse caso aqui, 2 elevado a 7 não é difícil de calcular. Já tem até de memória, aconselho que vocês memorizem também. No caso aqui agora, essa outra expressão aqui, todas essas expressões que eu estou mostrando aqui, as bases são iguais. Isso facilita bastante. Né? Mesma base. Então veja bem, o que é importante você perceber aqui, nesse tipo de exercício, e nos outros que eu estou fazendo também, não tem operação de adição e subtração aqui, certo? Não tem adição e subtração. Por isso eu aplico as propriedades das potências. A gente não pode aplicar essas propriedades quando temos adição e subtração de potências. Aqui você pode ver, só tem multiplicação e divisão de potências. Certo? Os outros também, só tinha multiplicação e divisão. Tá? No máximo a potência de outra potência, que é o que acontecia aqui e aqui. Não tem adição e subtração. Nesse caso, você pode aplicar as propriedades das proporções que nós aprendemos no vídeo anterior. Certo? Então aqui, nada mais simples. Claro, isso aqui podia estar escrito, esse denominador poderia estar escrito aqui, com um sinal de divisão aqui e parênteses, certo? Isso aqui podia estar aqui dentro. É uma outra maneira de escrever. A expressão continua sendo a mesma. Tá bom? Então, mas vamos manter essa forma aqui, a forma que está aqui, e resolver separadamente o numerador e o denominador. Lá no numerador eu vou manter a base e somar os expoentes, já que é multiplicação. Então, elevado a 17. 10 mais 4, 14, mais 3, 17. E o denominador? 2 elevado a 11. Agora eu tenho uma divisão, certo? Uma divisão. Isso aqui poderia estar escrito assim.
E aí eu faço o quê? Mantenho a base e subtraio os expoentes. 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 também não é difícil de calcular. Você pode deixar a resposta assim, mas é fácil de calcular isso aqui. Isso aqui é 256, esse valor. E o 2 elevado a sétima? 256 não, desculpe. 64, tá? Porque o 2 elevado a quinta é 32. O 2 elevado a sexta é 2 vezes isso aqui. O que é 2 elevado a sexta? 2 elevado a sexta é 2 elevado a quinta vezes 2. Certo? 2 a sexta. Então, se eu pegar o 2 a quinta, que eu já sei que é 32, e multiplicar por 2, eu vou ter 2 a sexta. E é o quê? 2 vezes 32, 64. Então, 2 a sexta é 64. E o 2 a sétima? 2 elevado à sétima potência é o quê? É o 2 elevado à sexta potência multiplicado por 2. Certo? 2 elevado à sexta está aqui, ó. 64. Se eu dobrar isso aqui, se eu dobrar o 64, 128. Certo? Então é isso. Então a resposta aqui poderia ser essa, mas como é fácil de calcular, ao invés de deixar em forma de potência indicada, eu faço o cálculo. De preferência, bom que você saiba isso aqui de memória, né? Essas potências de 2 até 2 elevado à décima potência, né? É bom aprender de memória. Então isso aí também tranquilo, né? Então, veja, esses exercícios que nós fizemos até esse momento aqui, as bases são iguais, tá certo? Além disso, você não tem adição e subtração aqui, a operação de adição e subtração, só multiplicação e divisão ou potência de potência. Isso é importante. Agora vamos ver um caso. Vamos ver um caso aqui em que as bases não são iguais. Por exemplo, isso aqui, ó. 5 vezes 25 elevado à 13ª potência. Tudo bem, não tem adição nem subtração. A operação aqui é de multiplicação de potências. Então pode ser que eu consiga aplicar uma propriedade. Mas eu vejo que as bases não são iguais. E eu vejo também que os expoentes não são iguais. E aqui não tem potência de potência. Nem aquele caso de distributiva. Não é? Então, não tem propriedade nenhuma que eu possa aplicar aqui para simplificar essa expressão. Será que eu terei realmente que fazer isso aqui, ó? Ou deixar dessa maneira, não é uma forma de simplificar? Tem sim. Se você observar, esse 25 aqui, ele é 5 ao quadrado. E 5 é exatamente essa potência aqui, né? Que não tem expoente, mas o expoente é 1. Então eu posso reescrever isso aqui assim, 5 vezes 5 ao quadrado, isso aqui é o 25. Esse 25 aqui é 5 ao quadrado. E o 5 ao quadrado está elevado à 13ª potência. Certo? Então o que eu fiz aqui? Eu fatorei esse número para verificar se a base que aparece é igual a essa base aqui. Tá certo? Quando houver multiplicação e divisão apenas, eu não tenho adição nem subtração, só multiplicação, divisão ou potência de potência, e as bases não forem iguais, os expoentes não forem iguais, uma tentativa muito importante é você fatorar a base, para verificar se aparece uma base semelhante à outra, ou a mesma base, né? E aí você pode fazer a simplificação, que foi o que aconteceu aqui. Você fatora a base. Fatorei a base, e agora eu vou reescrever isso aqui, 5 elevado a 26, e agora sim posso aplicar a propriedade, mantém a base, soma os expoentes. Pronto. Vou deixar em forma de potência indicada, porque isso aqui realmente é muito difícil de calcular, né? Demoraria muito. Então a gente deixa na forma de potência indicada. Então essa expressão aqui, ó, 5 vezes 25 à 13ª potência, é a mesma coisa que isso aqui. 5 elevado a 27, tá bom? Eu simplifiquei a expressão. É isso aqui. Isso é a mesma coisa disso. O que é simplificar uma expressão? É você reduzir a quantidade
de operações, tá certo? Eu tenho aqui uma multiplicação e uma potenciação. E duas operações aqui. Eu reduzi a uma só, uma potenciação, tá certo? Eu simplifiquei a expressão. Beleza? Então, o segredo aqui é fatore. Fatore é a base. Tá certo? Para ver se você consegue aplicar uma propriedade. E você só vai aplicar a propriedade se tiver operação de multiplicação e divisão aqui. Se fosse mais aqui ou menos, você não poderia, não adiantaria você fatorar nada para resolver usando essas propriedades, certo? Essa outra expressão aqui, ó, 256 multiplicados por 4 elevado a 9, tudo isso dividido por 8 elevado a 7. Mesma coisa, não tem adição e subtração, tá vendo? Só tem multiplicação e divisão de potências. E as bases são todas diferentes. Isso aqui é um 8, essa base aqui. Essa base aqui é 4. Essa base aqui é 256. O que eu vou fazer? Vou fatorar tudo. Fatora. 256, nós vimos aqui agora, né? Quer dizer, não vimos, quase que vimos. Nós vimos o 2 elevado a sétima, que é 128, bom memorizar. E o 2 elevado a 8 é 2 vezes 2 elevado a 7, 256, tá vendo? Então isso aqui é 2 elevado à oitava potência, esse 256. Vezes o 4 é 2 ao quadrado, que está elevado a 9. Ó, eu estou fatorando as bases, tá? O que é o 4? 2 ao quadrado. Fatorei. Vou fatorar essa base aqui. O 8 é 2 ao cubo, certo? Então, vou colocar o 7 aqui. Pronto. Então, minha primeira providência, já que aqui só tem multiplicação e divisão, né, e eu poderia aplicar uma propriedade, mas eu não estou vendo propriedade a princípio, porque as bases são diferentes, os expoentes são diferentes, eu vou fatorar as bases para ver se cai numa situação conhecida, em que as bases são iguais. Aqui. Certo? Agora eu vou aplicar a propriedade aqui, ó, potência de potência, potência de potência, e resolvo a expressão de maneira tranquila. Vou fazer aqui do lado. 2 elevado a 8, que multiplica 2 é 18, 9 vezes 2, 18, certo? 2 elevado a 21. Ali em cima eu posso continuar, vou continuar aqui, ó. 2 elevado, vou somar 18 com 8, certo? Vai dar 26, sobre 2 elevado a 21. E agora eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Por quê? Porque isso aqui é uma divisão de potências, certo? Esse traço de fração aqui também pode ser interpretado como divisão. Então essa potência é dividida por essa, como elas têm a mesma base, eu mantenho a base, subtraio os expoentes na ordem. Esse é 26 menos 21, tá certo? Então isso aqui é 2 elevado a 5, e esse 2 elevado a 5 é fácil, é o 32. Eu posso dar a resposta assim. Tá bom? Tranquilo? Finalmente, vamos ver mais um caso aqui. Tem mais um caso aqui em que novamente eu vou fatorar. Novamente eu vou fatorar, tá certo? Mas ela vai aparecer uma situação um pouco diferente aqui, tá bom? Fatorando aqui o numerador, o que eu vou encontrar é 3 vezes 5, certo? 15 é 3 vezes 5. Esse 15 está elevado a 30. Fatorando aqui o denominador, né? Isso aqui é 3 ao quadrado vezes 5, certo? 9 vezes 5, 45. Tudo isso elevado a 15. Beleza? Vou fazer agora, vou aplicar a propriedade distributiva da potenciação em relação à multiplicação. Beleza? Vou fazer isso, ó. Vai ficar 3 elevado a 30. 30 vezes 1, aqui está o 1, né? Não está escrito, mas é 1 que tem ali. 30 vezes 1, 30. E multiplicado por 5 elevado a 30 também. E agora a distributiva aqui embaixo também. Não é? 15 vezes 2, 30. 3 elevado a 30.
vezes 5 elevado a 15. Olhando agora para essa expressão, nós estamos vendo aqui que eu tenho um fator 3 elevado a 30 no denominador igual ao fator 3 elevado a 30 no numerador. Eu posso cancelar, certo? Se eu não pudesse cancelar, eu ia fazer a operação, manter a base e subtrair os expoentes, certo? Então, mas como são iguais, eu vou cancelar aqui. E o que sobrou ali? Sobrou 5 elevado a 30 sobre 5 elevado a 15. Vou manter a base e fazer a subtração dos expoentes, certo? 5 elevado a 15. Pronto, está aqui. Essa expressão aqui. Certo? Agora, no caso, é bom a gente chamar atenção para isso, um pequeno detalhe. Caso aquela expressão ali, essa expressão está assim. 30 vezes 5 elevado a 30 sobre 3 elevado a 30 vezes 5 elevado a 15. Não é isso? Eu pude cancelar. Esses fatores são iguais, eu cancelo, certo? Mas se por acaso aqui não fosse igualzinho, se por exemplo aqui fosse 25, um exemplo, se fosse 25 aqui, o que eu ia fazer? Eu faria isso. Aqui eu ia manter, porque isso aqui, ó, eu posso reescrever de outra maneira, ou eu posso fazer isso aqui, ó, essa divisão, o resultado eu multiplico por essa divisão, tá certo? O que eu ia fazer aqui, ó? Essa divisão aqui eu mantenho a base e subtraio os expoentes. 30 menos 25, 5, multiplicado por essa divisão, eu vou manter a base e subtrair os expoentes, dá 15, certo? Então, eu pararia aqui. Aqui eu não tenho mais o que fazer. As bases realmente são diferentes, os expoentes são diferentes, e não tem como eu fatorar mais as bases, né? São números primos. Aqui eu não tenho mais como fatorar. Então, essa aqui seria a minha resposta, se fosse o caso de não serem iguais esses dois fatores aqui. Os fatores são iguais, mas se não fosse, você poderia fazer isso. Tá certo? Bom. Então esse aí foi o nosso segundo vídeo sobre potência. A gente começou potência não com fundamentos de potência, mas com as propriedades das potências logo, supondo que você já tem uma base de potência. E agora esse exercício aí é para a gente fazer aplicação dessas propriedades de potência com expressões um pouco mais complexas, né? Há expressões mais complexas do que essa, nós vamos ver no próximo vídeo. Tá? Esse aqui foi uma introdução. Eu preparei uma folha de exercício envolvendo expressões desse tipo, para que você possa resolver. Está aí na descrição do vídeo, você pode baixar. Até a próxima, um abraço.